Tem uma coisa que eu sempre falo que é muito importante para o paciente sobre isso. Ah, eu tenho câncer, você coloca aquele estigma que eu vou viver pouco. Pra você ter uma ideia, em média, um homem quando tem, média, hein, ele tem 10 anos de sobrevida com diagnóstico de câncer de próstata. Depois do diagnóstico, em vários estágios. Uma pergunta que surge sempre, doutor, o João citou o exame do toque, Sim. né, Isso. que foi feito, e o senhor falou que o senhor acompanha com PSA. O PSA, o exame de PSA, ele substitui o exame do toque Não. ou ele é complementar ao exame de toque? Complementar. Na verdade, por que eu sigo hoje com o PSA? Porque já tirou a minha próstata. Tá, Tá? Eu não entendi. tenho o que fazer de toque nesse momento. Entendi. Entendeu? Mas o exame adequado é a partir de 50 anos, desde que não tenha ninguém na família com histórico de câncer, não tenha nenhum sintoma, 50 anos, essa é a recomendação. Se tiver algum parente de primeiro grau, a partir de 45 anos. E por que precisa fazer o exame de toque? Em medicina, a gente tem que usar sempre todas as ferramentas disponíveis. Você tem o exame e tem o toque. Alguns tipos de cânceres muito agressivos, eles não aumentam o PSA. Eu já detectei alguns cânceres, não é comum, só pelo toque com PSA normal. Então a gente tem que Entendi. complementar. Então, o paciente pergunta, mas se o meu PSA está normal, como é que o senhor detectou que tem um nódulo? Eu senti no toque um caroço endurecido. Certo. Só para citar um exemplo, quando o médico está fazendo exame de toque, por de uma certa experiência, por exemplo, a próstata tem mais ou menos do tamanho de uma noz. O tamanho normal da próstata, ela vai crescendo. A consistência pode ser parecida com a ponta do nosso nariz. Quando a gente tem um nódulo, quando o paciente tem um nódulo, um caroço sugestivo de câncer, parece que a gente está tocando um ossinho da mão aqui, esse da mão principal aqui, do dedo. Então ele fica um caroço endurecido. Essa aqui é uma zona suspeita. Se eu tocar qualquer paciente com esse caroço, independente do valor de PSA, ele vai para uma ressonância e para uma possível investigar. biópsia. Vai investigar mais a fundo. Certo. Então, utilizando o ultrassom também. Agora, doutor, onde é que entra o ultrassom nesse caso? O ultrassom ele entra num método complementar para exame. Ele serve para avaliar o tamanho da próstata, se a bexiga está sofrendo alguma consequência, se ela tiver, o paciente tiver com dificuldade para urinar, ela começa a espessar, começa a ficar mais grossa, que a bexiga começa a fazer força para urinar. Então, a próstata, lembra que eu falei no começo, a próstata cresce, topa pouco o canal, aí a bexiga tem que fazer força para urinar. Então, a gente consegue ver isso. E ver se sobra urina na bexiga. Isso são sinais indiretos. Existe também no ultrassom, você consegue avaliar alguns nódulos. A imagem sugere. Mas nós temos exames um pouco mais evoluídos do que o ultrassom. O ultrassom ele olha muito bem, mas ele é pouco preciso. Nós temos, depois do toque PSA, em geral, um exame chamado ressonância magnética da próstata. Aí ele identifica melhor zonas suspeitas. E se tiver uma zona suspeita, mas como a gente gradua em notas, né, acima de pi radius 3, que é um diagnóstico de ressonância, esses pacientes geram vão para biópsia. E aí, como já tem uma região mais suspeita, é feito mais retirada dos fragmentos dessa região suspeita, para melhorar a acurácia, melhorar o nível de precisão do exame.